Tive uma infância que era bem precária, mas mesmo assim não deixava de ser feliz. Eu morei alguns anos no bairro de São Miguel, com a minha avó. E também morei, nesse mesmo tempo, aqui na cidade de Poá. Contam, né, que quando eu fiz 2 anos de idade, ela veio aqui em Poá, numa conhecida dela, e pediu para que eu ficasse com ela um período, que ela ia ver. Fica com ela um pouco que eu vou ver um trabalho, e ela não retornou mais. Então, eu fiquei dos 2 anos até os 5 aqui, né, com essa família. Já entendia ele como um dos meus pais. E minha mãe apareceu quando eu tinha 5 anos e meio e me levou de volta para o São Miguel. E quando eu fiz 7, eles voltaram a me procurar lá e me trouxeram para cá de novo. Então não foi uma adoção, como que eu posso dizer, a adoção feita, regularizada no papel, mas foi algo meio assim. Primeiro ela teve que ficar comigo porque ela não tinha escolha, e depois, quando ela me devolveu, ela sentiu falta e eles me buscaram novamente. Então eu voltei, fiquei aqui, fui crescendo aqui. Tinha muita saudade da minha mãe, do meu irmão, porque aqui as condições de vida eram melhor. Mas eu não aceitava eu estar bem, eu comer bem e saber que o meu irmão não tinha as mesmas oportunidades que eu tinha na época. Eu falo dele com muita tristeza, muito pesar, porque eu falo que é um menino que eu perdi porque não teve oportunidade. Que a vida perdeu, a vida fez com que ele se perdesse no caminho. Enfim, então eu fui crescendo aqui na cidade de Poá, por essa família que me criou. Meu pai foi para o Carandiru quando eu tinha 2 anos, né? Essa é uma das razões da minha mãe ter me entregue para essa família aqui de Poá. E meu pai só saiu do Carandiru quando eu tinha 15. Então eles mandavam escrever pro meu pai, não importa porque ele que tá lá, escreve para ele, diz que tá com saudade, dá força para ele. Eles me incentivavam muito a fazer isso. De não julgar mesmo as pessoas pela circunstância que elas estão. Hoje elas estão naquela situação, mas que tudo pode mudar, então escreve para ele. Enfim. E a minha mãe também, quando vinha me visitar de vez em quando, eles mandavam receber ela da melhor maneira que eu pudesse. Eu sentia nessa família, eu sinto até hoje, uma gratidão muito grande por eles terem me acolhido. Meu irmão também se envolveu com algumas coisas de droga muito cedo, né? Mas ele ficava sempre ali, ainda era criança, às vezes por um alimento, às vezes por ter o dinheiro para trazer para casa. Mas eu tinha meio que aversão a isso e não gostava. E minha mãe não me aceitou na época. Não, mas aqui a gente mora numa casa que é 2 cômodos, a gente já tem um jeito de viver, eu não posso deixar que você fique aqui. Eu falei, poxa, a segunda rejeição que eu estou. Mas aí minha avó, tudo bem, você fica aqui um período. Então era uma infância muito sofrida, muito dessa incerteza de onde eu vou estar, de onde eu vou dormir, do que eu posso fazer, até que ponto eu posso falar alguma coisa ou errar, porque se eu errar eu não vou ter escolha de novo. Se eu errar, não vou ter quem me acolhe. Então eu não posso errar. Misturei aí um pouco de infância com adolescência, porque isso ficou muito marcado nas 2 fases da minha vida. Mas era meio difícil, mas eu era uma criança que ainda mesmo assim eu brincava muito, eu gostava de jogar bola, eu gostava de estar em contato com as outras pessoas. Foi uma fase da adolescência difícil, que meu irmão já tinha ido para a Fundação Casa algumas vezes e meu irmão foi assassinado. E eu tenho que fazer dessa relação a melhor possível para que a gente cresça fortalecido, que a gente se goste, enfim. E foi assim que foi feito. Na dureza dela, eu acho que eu ia procurando as brechas ali para ganhar o coração. E a gente tem uma relação hoje muito forte. E eu falo assim, que valeu a pena todas as vezes que eu insisti por um abraço, valeu a pena todas as vezes que eu insisti por um afeto, valeu a pena todas as vezes que ela foi dura e que eu, em vez de chorar, eu dei um sorriso, porque eu acho que eu consegui deixar ela mais amorosa para enxergar a vida, né? Então, o meu pai, ele tinha mais esse lado de compreender as pessoas, né? Meu pai adotivo. Era um cara muito assim, de paz e amor, respeitar a individualidade de cada um e tentar entender da melhor forma. Então,
a minha adolescência minha fase de infância, ela foi bem marcada por essa parte, minha adolescência marcada com o assassinato do meu irmão, que ele passou por algumas situações na Fundação Casa e meu pai saiu da cadeia quando eu tinha 15. Meu irmão ele tinha paixão pelo meu pai, mesmo sem a gente ter contato nenhum. Ele achava que quando meu pai saísse de lá de onde ele estava, a gente ia reconstruir a nossa família e que a gente ia viver juntos e ser felizes para sempre. A ideia dele era essa. E quando meu pai saiu, ele largou a minha mãe, porque ele queria que minha mãe fosse morar com meu pai. Minha mãe falou que não, porque, poxa, era 15 anos, muito tempo. Mas pro meu irmão não aceitava, então meu irmão largou minha mãe e foi morar com ele. E meu pai foi fazendo dívida com tráfico. E quando ele foi jurado de morte, meu pai fugiu pro bairro de Palmeiras e largou meu irmão. Eles moravam numa casa de Itaquá, essa casa é bem feia, bem abandonada. É uma casa que não consegue ser vendida porque tem muita morte ali no lugar. E o meu irmão, eu lembro que eu visitei ele numa quinta-feira e ele me deu uma carta, onde nessa carta ele pedia perdão para minha mãe e ele falava para mim retornar para visitar ele na sexta, porque eu falei, quando você vem me ver de novo? Foi no final de semana, foi no sábado. Ele falou, não vem no sábado que eu não vou estar mais vivo. Eu falei, para de bobagem, você tá louco? Ele falou assim, não, eu tô devendo os caras, tá sério. E eu lembro que a minha família toda tentou se movimentar para juntar o dinheiro para ele, mas que não era o suficiente. E eu lembro que quando foi na quinta-feira, me ligaram que ele tinha sido assassinado. Mataram meu irmão com 8 tiros. Então ali, toda aquela história que eu construí de tentar me safar das situações, de tentar conquistar o carinho da minha família, de tentar trazer... Parecia que eu meio que esqueci dele. Não, aquela hora foi assim que eu senti, que eu esqueci dele o tempo todo. Porque no perrengue a gente estava junto. Se a gente estava na rua passando fome, a gente estava junto. E quando eu vim pra cá, ele não pôde vir. Ele não teve o mesmo direito que eu tive, ele não teve a mesma oportunidade que eu tive. Então meio que a minha adolescência ficou marcada com esse peso de não poder ter feito algo pra ele, de quantas pessoas se perdem por isso, porque as pessoas veem um adolescente ali, principalmente pessoas quando vai fazer adotar alguém, adolescente eu não quero. Adolescente, eles já criam um estereótipo para a pessoa como se ele não serve. Ele tem o direito ali até quando ele é criança, e aí ele cresceu, ele não serve mais. E era isso que fazia com meu irmão o tempo todo. Enfim. Isso ficou muito forte, muito marcado. Hoje eu falo do meu irmão com muito pesar, com muita tristeza. Eu penso nele e eu vou falar pra você assim todas as vezes e todos os dias. Quando eu tô fazendo um trabalho como esse, é como se eu estivesse fazendo pra ele, que um dia não fizeram. Então é independente de dinheiro, de situação financeira, se é num espaço feio que a gente está hoje. Mas eu falo assim, é pra ele que, como se eu estivesse falando, poxa, como se eu estivesse me redimindo um pouco do que eu não pude fazer por ele na adolescência. Eu dei um salto grande aí, né? Mas a minha adolescência ficou bem marcada. Eu conheci o Sandro ainda adolescente, com 16, 17 anos. A gente tinha muito forte essa questão de ajudar as pessoas, nossa ideia é muito de encontro. Não se namoramos logo de cara, de se gostar, mas as nossas ideias eram muito afins, né? E eu comecei a namorar com ele com 17 anos, né? E a gente foi construindo a nossa história. Então a gente estava na pista de skate juntos, e a gente foi namorando, crescendo, né? E quando eu fiz 18 anos, o Sandro já estava meio que nessa pegada de trabalho social. Ele era muito novo ainda, mas ele tinha muito essa questão de ajudar as pessoas, que era muito forte em mim também. Quando eu fiz 20 anos, eu engravidei. A gente não tinha a ideia de morar logo tão cedo. A minha casa não estava construída ainda, a gente ainda estava na estrutura e a gente teve que meio que levantar tudo rápido. E eu comecei a construir a minha vida muito cedo.
Eu falo pra ele assim, que a gente não teve a opção de namorar, muitas vezes se escolher com quem quer casar. Tipo, a vida empurrou a gente para aquela situação e a gente começou a construir nossa história, né? Então o Sandro já tinha essa questão do trabalho social, né? Já trabalhava na Fundação Casa ao lado dele, mais voltado para o skate, né? E eu mais nessa... ia para a igreja, ia para alguns lugares, então eu tentava me envolver nos trabalhos que eram sociais e que ajudavam alguém. Então a gente foi construindo isso. Então o Sandro ficou 10 anos na Fundação Casa, trabalhando com meninos, né, em situação de risco lá, porque cometeram um ato infracional. E eu, né, já mãe, e aí tipo assim, eu ainda não tinha aprendido a ser mãe, eu ainda estava aprendendo a ser filha. Você aprender a ser mãe quando você está aprendendo a ser filha é muito complicado. Eu lembro que quando eu fui para a maternidade, eu nem sabia que aquela dor que eu estava sentindo era uma... Eu não sabia, eu lembro que ela me acompanhou e eu lembro que ela e o Sandro me deixaram... Ela não ficou lá e esperou, ela me deixou lá e veio embora. E o Sandro veio também, aí eu comecei a chorar, porque eu queria que ela... Chama minha mãe, chama alguém para estar aqui comigo. Eu não sabia nem explicar pra ele o que você tá sentindo. Que eu falava pra ela, minha mãe falava assim, adotivo, que a dor do parto era a dor da morte. Então, eu tava sentindo dor, eu falava, será que é isso que eu tô sentindo? Ela falava, chega lá, você não, meio que não reclama, porque senão todo mundo não te atende. Então eu fiquei ali aguentando a minha dorzinha calada, pensando no que ela me falava. E eu lembro que na sala de pré-parto a Brenda nasceu, eu nem consegui chegar na sala de parto. Então eu falo que foi um parto natural forçado, sem soro, sem nada, e eu chorei, gente, eu chorei tanto quando eu vi minha filha, que eu pensei isso que eu acabei de falar pra vocês, eu não tinha aprendido a ser filha ainda, e eu tinha que ser mãe, né? Então, depois vim pra casa, a gente foi meio que, meu pai fez questão que ela viesse me buscar, que eu voltei, porque a minha casa não estava pronta, era só um cômodo, eu dormia na sala da minha sogra, e aí eu fui ficar na casa dela, e eu fiquei até o terceiro mês, até o segundo mês da minha filha eu fiquei lá. E às vezes eu acho que falta nas pessoas essa coragem, sabe? Tá, eu estou nessa situação, o que eu vou fazer para mudar ela? Como que eu vou me posicionar em relação a isso que está acontecendo? A gente tem o hábito de ter um problema e ir lá pra casinha, né, pro quartinho, deita, né, chora. A gente tem que reagir, não adianta chorar, acabou o choro, a situação tá lá do mesmo jeito, você vai ter que encarar ela e enfrentar, né? Então, quando a gente começou esse trabalho social aqui, que aí já vem a questão de trabalho, estamos trabalhando na Fundação Casa, como eu falei anteriormente. Eu trabalhei com as meninas de liberdade assistida da Fundação, então elas passavam o dia numa ONG, faziam algum curso de qualificação profissional e elas voltavam à noite para a Fundação. E eu via naquelas meninas que elas eram parecidas comigo, situações de vida, de sofrimento. Eu não chamo de sofrimento no meu caso, eu chamo de aprendizado. Talvez o que eu sou hoje necessitou de todos esses degrauzinhos que eu tive que subir, né? Então, essas dificuldades que as pessoas têm, e eu falava para elas assim, tá, seu pai, sua mãe tem essa história, e o que você faz para ser diferente? A vida tá te mostrando o tempo todo que, olha, seu pai é ruim, não vai mudar, sua mãe é ruim, tá, ela não vai mudar, mas e você vai ser ruim também? Você que escolhe, né? E até para entender um pouco o meu irmão. Falar, tá, eu nunca pensei dessa forma. Passei a pensar depois, né? Que aí me aliviou um pouco a culpa do que passou com ele, né? Tipo, tá, nossa situação era a mesma. Uma fome eu falo assim, que às vezes a pessoa fala, mas eu não vou dar algo para essa pessoa se alimentar porque ele é bêbado. Cara, ele é bêbado, ele é nóia. Mas a fome dele é diferente da sua. Tá falando de fome de comida. A falta de carinho que ele tem, de afeto, de amor, não é a mesma? Os sentimentos são os mesmos. A situação que ele se encontra de drogadição é que faz com que ele esteja assim. Mas a fome,
a dor, o frio. Isso em todas as pessoas e é igual. Então não desfaz dela por essa situação. Aquela situação não é aquele momento, mas tudo pode mudar. Hoje você pode estar aqui, amanhã você pode estar no lugar dele. Então, comecei a trabalhar com elas e aí na Fundação Casa ele é um trabalho que você não pode criar um vínculo afetivo com o menor, né? Você vai lá, faz o seu trabalho, mas você não pode ter um vínculo muito próximo. Eu sempre falei pro Sandro assim, a gente só muda alguém, a gente só consegue agregar valor à vida de alguém se aquela pessoa tiver afinidade comigo e eu com ela. Se ela me entender como parte integrante da vida dela, né? E aí começamos esse trabalho, né, da Social Skate. Eu falo que é um trabalho pequeno, que eu falo assim, que é passos de formiga, porque a gente é uma entidade que escolheu seguir de maneira independente, sem deixar que o poder público ou sem deixar que de repente grandes marcas venham mudar a essência do que é feito, né? Então, o nosso trabalho ele respeita muito a essência e a individualidade de cada família que nós vamos atender. Eu não quero que de repente uma marca X venha investir no que eu vou fazer e eles passem de ser seres humanos, passem a ser números, né? Eu não quero que eles sejam um número nunca. Eu sei cada um dos meus alunos, o que eles sentem, como eles são, como que é a família, se é um menino que é mais agressivo, se é um menino que é mais tímido, o que eu tenho que trabalhar com ele, o que eu tenho que desenvolver. E eu também consigo identificar naquele que não tem essas necessidades o que ele pode doar. Porque às vezes o menino não tem nada. Eu falo assim, às vezes a pessoa fala, mas seu trabalho atende criança carente? Eu falo, tá, carente em qual sentido? Carência financeira, carência afetiva, carência de se doar para alguém? Porque às vezes tem muito menino que ele precisa simplesmente se doar para alguém, porque na vida dele ele tem tudo e ele não vê sentido de vida. Mas a partir do momento que ele compartilha um pouco daquilo que ele tem, não financeiramente não é isso que a gente está falando. Estou falando de afeto, de sentar, de ouvir, de abraçar, de troca de energia. Eu acredito muito na troca de energia, né? Eu acho que o universo, as pessoas estão aqui o tempo todo para compartilharem uma com as outras o que ela tem de melhor, né? Às vezes você vai ter uma necessidade que eu não tenho, mas se a gente sentar junto e a gente se conversar e se afinar, de repente a gente supre aquela necessidade de uma maneira tão sutil que ela não é nem perceptível. E é isso que a gente vai fazendo, né? Quando a gente vai atender e trabalhar com uma família aqui, a gente tenta trabalhar a família como um todo. Então, primeiro a criança, que ela vem pelo skate, pelo esporte, aí ela vai me dar o diagnóstico do que a família dela tem, que eu falo os sinais que ela vai me apresentando, ela mostra o que eu preciso trabalhar. E em contato com a família, a gente vai ali curando as chagas, as feridas. Às vezes algumas famílias são mais resistentes a esse contato, né? Elas não querem a minha interferência, mas eu falo que eu sou meio chatinha. Eu já aprendi isso lá longe, aí ganhando o coração das pessoas e tentando conquistar. Eu não desisto logo de primeiro momento da família, que às vezes não aceita ajuda, né? Então a gente vai trabalhando devagarzinho, entendendo a família. Se é uma família que precisa de fortalecimento de vínculos, às vezes não tem problema nenhum fora. Às vezes só precisam fortalecer os vínculos familiares, de se enxergarem uns nos outros ali dentro, né? E aquilo melhora todo o contexto. Então eu falo que a gente trabalha com crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social, mas de uma maneira mais ampla, mais profunda, né? Não só em contato com perigos de drogadição, isso está em todo lugar, a todo momento. Mas às vezes o que faz ele cair lá e chegar nessa situação é a família, a falta de estrutura, a falta de vontade de escolha. Então a gente fala que eles têm que sair do protagonismo e se tornarem autores dos seus destinos. Eu costumo falar que eu acho que eu me julgo, eu fui construindo as coisas e me colocando na situação de autor o tempo todo para não aceitar o que estava me acontecendo. Tá, aconteceu isso, mas amanhã vai ser melhor e eu vou mudar essa situação. Então eu sempre enxerguei a vida assim e sempre tentando, eu falo assim,
como um alcoólatra fala, é um dia de cada vez. No meu caso também não deixava de ser um dia de cada vez, né? Poxa, hoje eu tô aqui, hoje tá tudo bem, amanhã como que vai estar? Então eu falo para esses jovens o tempo inteiro que a vida é feita de escolhas, né? Que o que a gente tem mais de belo para viver na vida é aqui, é agora, esse momento que eles podem compartilhar e serem melhores aqui, de repente chegar na sua casa que é desestruturada e mostrar para sua mãe e falar, pô mãe, eu posso ser assim, a gente pode ser melhor, a gente pode reconstruir as coisas assim. Eu falo, então, é um trabalho de pequeno, né, que eu falo que é caridade recebida, caridade compartilhada. Eu falo, tudo que eu recebi da minha mãe adotiva, independente da maneira que foi, eu falo que eu recebi com amor e com carinho. Eu falo que eu não recebi nada ruim dela. É o que ela poderia me dar naquele momento, foi o que ela me fez de melhor, né? E eu soube lapidar aquela pedra bruta que ela me dava e transformar ela em amor. Então quando ela vinha pra mim, ela não vinha ruim, porque eu já tinha filtrado e pegado só o de melhor que tinha naquela maneira de agir comigo. E eu falo que os meninos, essas crianças, adolescentes que a gente atende o tempo todo, eles estão com a pedra bruta na mão. E aí eles vão ficar com aquilo feio, ou eles vão transformar aquilo no belo, no bonito, né? Então, é mais ou menos assim que a gente vai caminhando. Eu sinto como eu estivesse devolvendo para o mundo que foi feito para mim. Muitas vezes me faltou no prato o alimento básico, e às vezes a gente mesmo, na nossa casa, puxa, eu vou comer isso de novo. Mas tem gente que não tem nada. Eu que já tive, eu falo isso para meus filhos o tempo todo. Eu já revirei comida do lixo para ver o que era melhor para eu comer. Então nunca reclame do que está na mesa. Agradeça todos os dias. Porque a gente fala assim, mas é uma coisa tão simples, a fome dói. A fome dói quem sente. Dói no sentido de doer a barriga mesmo, no sentido fisiológico, né? E dói na alma, porque é uma sensação de ser tão uma sensibilidade, falar, poxa, eu estou numa situação que eu não consigo nem me alimentar, então ele dói na alma e dói no corpo, né? Então às vezes a gente julga as pessoas que infelizmente caem no erro, mas só quem sente essa dor na alma, que eu falo que é uma dor que marca, uma angústia, que consegue meio que entender o porquê eu tentar, aliás, não digo nem entender, mas tentar se colocar no lugar do outro. Que eu acho que falta isso no mundo, as pessoas têm empatia e se colocar no lugar do próximo, né? Tipo, eu não preciso criar uma instituição social para me doar para alguém, para eu fazer algo de bom com alguém. Eu posso fazer isso o tempo todo, a gente acaba fazendo até às vezes no transporte público, quando a gente encontra aquela pessoa, a gente fala, poxa, me pegou para Cristo, mas não. Ela, de repente, ela sente essa energia ali e ela vai, tipo, contando a vida dela toda para você e você vai, tipo, filtrando aquilo, tá, sei. Mas aquilo para ela foi tão importante que você fez uma caridade sem nem você saber, né? Porque ela precisava, naquele momento, de passar tudo aquilo que ela estava sentindo para alguém, né? Então, às vezes o sangue ele é mais duro, mais rígido, né? Nessas questões. Minha casa e meu coração vai estar sempre aberto, porque tá aqui, a gente vai estar aqui para atender ele. E isso é com todos. Eu falo, a gente pode perder alguns aí no meio do caminho, né? Alguns crescem, tem alguns que constituem família, que passam a visitar a gente, que levam as crianças pra gente ver. Mas eu falo que cada vez que um deles vai embora, eu sinto aquela saudadezinha lá que eu senti quando meu irmão foi. Não com tanta amargura, porque com tanto pesar e tristeza, mas com a alegria de saber que na vida deles eu consegui interferir positivamente em alguns aspectos, né? Se eles vão agregar isso para a vida deles, eu não tenho certeza, mas que alguma coisa vai ficar gravada ali no coração, eu tenho certeza do que vai, porque eu falo que eu brigo, viu, para ganhar um coração, viu? Se tiver que fazer uma briga boa, eu não desisto dele fácil, não. Ele pode ser duro, ele pode estar ali cheio de grades, que eu falo que a gente vai construindo. Quem tem dificuldades na vida, eles vão criando, eu falo que são as celas, né? Isso é uma coisa pessoal minha, tá? Eu chamo de celas, né? Que
falo que nós somos uma locomotiva e um trem. Então nós estamos com a chave. E tem ali as estações, cada estação guarda uma cela da tristeza, do amor, do ódio, do rancor. E é você que vai saber onde você vai parar a sua locomotiva o tempo todo. Então a situação veio para você que vai ligar ela e é que vai dizer, que vai conduzir o tempo todo. Então eu posso te dar o caminho, eu posso te mostrar as chaves, eu posso te dar um monte de conselhos, mas só quem vai ligar a locomotiva e ter o direito de parar nessas estações é a gente mesmo, né? Então, para quem tiver a oportunidade de ver isso que a gente está falando, eu acho que em alguma situação da vida ele vai se encontrar aí com a chave da locomotiva da vida, né? E por mais que nós tenhamos aí quem tem a sua religião, tem Deus como referência, tem aí sua religião, seja ela qual for, ele pode te ditar o caminho, mas a chave vai estar sempre na tua mão. Se você não ligar a locomotiva e passar na estação certa, você vai penar um pouquinho até você entender qual remedinho que você está precisando no momento. Isso não é só em situação de risco, isso é uma situação amorosa, na nossa família, na nossa relação de trabalho, na nossa relação na faculdade, com o nosso grupo de estudos. Em algum momento a gente vai precisar parar nessas estações. E eu falo o tempo todo, se a gente enxergar isso com leveza no coração, com amor mesmo e ter aquele sentido máximo de caridade recebida, caridade compartilhada, eu tenho certeza aí que nós teremos bons cidadãos para o futuro. É isso.